que vem à sua cabeça quando você pensa em testes psicológicos? Vamos falar sobre isso? Olá, meu nome é Viviane Maciel, eu sou psicóloga aqui em Belo Horizonte e há 18 anos trabalho com candidatos que querem concursos de segurança pública. E nesses 18 anos, a primeira pergunta que eu escuto quando eu vou atender um candidato: Viviane, o que eu preciso ter para passar na avaliação psicológica? Primeiro nós vamos entender que a gente não está falando de você trabalhar num shopping, uma prefeitura, algo mais tranquilo comparado à segurança pública. Nós estamos falando de uma função de risco de vida, nós estamos falando de uma profissão com rejeição social, nós estamos falando de uma profissão onde a pessoa vai mudar os hábitos sociais, os hábitos de tudo. Lugares que você frequenta, pessoas que você costuma andar. Isso não vai ser porque a polícia militar, a polícia civil, ela vai impor isso sobre você. Não, você vai querer mudar essas coisas na sua vida em função de se sentir mais seguro quando você está num ambiente que você vai entender que deve ser modificado. Então, nota que a gente está falando de uma pessoa que quer uma profissão que vai ter toda uma reformulação de vida, toda uma reformulação de projetos, às vezes de cidade, às vezes ela vai ter que mudar de cidade, às vezes vai mudar de estado. Então, como que você pensa que um candidato que quer se submeter a uma profissão difícil da área de segurança pública tem simplesmente que treinar testes? Tem simplesmente saber responder características positivas, qualidades, defeitos, ser ansioso, se não é? Isso é muito básico, isso é muito pouco para você dizer sobre você. Na verdade, isso é nada. Né? Um candidato que pensa só nisso, no meu entendimento, ele não está se preparando para aquela fase do concurso. A gente tem que entender que fase ela vem para te aperfeiçoar. Então, quando o candidato passa no TAF, por exemplo, não quer dizer que o que não passou seja fraco. Simplesmente que o que passou estava bem treinado. Mesma coisa, mesmo raciocínio na fase do objetivo. Tem N candidatos que estudam muito e não passam. Tem candidatos que estudam pouco e passam. E tem os que dão sangue, suor e tudo e passam. Qual que é a lógica disso? A palavra-chave é preparação. A palavra-chave para o TAF é treinamento. Então, a palavra-chave para o psicológico é autoconhecimento. Se você se conhece, se você consegue entender os seus gatilhos mentais, se você questiona as suas crenças, se você para perceber o que você faz, se você sai do modo automático, se você consegue questionar. Cara, por que eu fico nervoso com fulano e ciclano, que também às vezes me faz raiva, mas eu não sinto aquela agressividade verbal que eu tenho com um, eu não tenho com o outro? Que engraçado, por que com um acontece dessa forma, com o outro não? Ou por que na minha casa o irmão X, o irmão Y, sei lá. Mas a gente tem que reparar no dia a dia. No seu dia a dia está o segredo, estão as respostas daquilo que você está buscando. Viviane, eu não sei por que eu fico agressivo, eu não sei por que tal coisa me irrita, eu não sei por que eu começo tudo e não termino, eu não sei por que eu me encho de energia, de gás. Depois isso se perde e eu não consigo concluir metade das coisas que eu planejei, sendo que eu queria concluir, mas simplesmente não acontece. Então vocês entendam que muitas coisas têm respostas inconscientes, mas nós não temos acesso livre ao nosso inconsciente. Eu não consigo mensurar o meu inconsciente, a quantidade de informações do meu inconsciente, como eu mensuro, por exemplo, a força do meu braço. Eu consigo, se eu fizer um teste específico, saber qual braço eu tenho mais força, se eu der um soco, por exemplo. A gente não tem essas mensurações mentais. Quando a gente fala que o teste vai medir se o candidato tem ou não ansiedade, isso é simbólico. Né? Eu não consigo falar, você tem X% de ansiedade, X% de descontrole emocional. A gente não consegue mensurar isso efetivamente. Então, o que eu proponho a você que quer essa área tão difícil, observe o seu dia a dia, observe os seus gatilhos, questione a forma que você pensa. Sabe a pessoa que fala assim: ah, Viviane, eu faço isso há X anos. Então, desde que eu me entendo por gente, eu sou assim. Então, não sei assim, se eu vou mudar por causa do concurso. Eu falo, como assim? Se isso, vamos supor, deu um traço aqui que é contra o perfil, você tem que mudar. Agora, a gente sabe que a personalidade já foi moldada lá na nossa primeira infância. Então, a gente não vai se transformar em outra pessoa. Isso é uma utopia, isso não vai acontecer. Mas eu consigo, através do meu filtro de autoconhecimento, de autoconsciência, mensurar e projetar o que eu quero. Vamos supor que eu tenha um traço de agressividade. Já sei que eu sou, todo mundo fala e eu tenho consciência, sim, eu sou agressiva. Mas eu não posso
projetar esse traço nos testes de forma alterada, porque a PM, por exemplo, vai me reprovar por agressividade. Viviane, eu consigo deixar de ser agressivo? Não, mas eu pondero, eu mensuro a intensidade de projetar essa agressividade. Porque nota que a agressividade é um item bacana se ela vier controlada. É dita como energia combativa. Então eu preciso de energia enquanto policial. Mas se eu estou dizendo nos testes que essa energia é demais, ela se torna excessiva a ponto de caracterizar um comportamento ruim. E se ela estiver dosada, ela caracteriza um comportamento adequado. Então nota que não é o simples fato de ter X ou Y de característica. É a intensidade que eu projeto isso nos meus comportamentos. Então, um candidato que fala, vou voltar a falar, eu sou assim desde que eu me entendo por gente. Eu era uma criança agressiva, um adolescente agressivo, sem paciência, sem saco para nada. Então eu não tem jeito não. Eu vou desistir do concurso porque eu não vou me modificar. Não vai se modificar se você não quiser. Se você perceber que tem ganhos em aprender todos os dias a se dosar, não precisa de deixar de ter, mesmo porque esse é um traço da sua personalidade, provavelmente será assim. Mas qual que é o problema? E aí eu posso virar e falar assim, realmente eu sou assim, tenho que ponderar, não quero ser, tenho perdas. E desde sempre eu penso assim, hora de pensar diferente. Quebre os seus tabus, quebrem as suas crenças familiares, de repente foi assim que foi passado para você, ou é assim que você resolvia. Eu não sei o seu contexto, mas eu sei que você é capaz de mudar aquilo que você decidir mudar. Então não é transformar, a gente não se transforma numa outra pessoa. Então a pessoa fala assim, Viviane, se eu fizer testes antes, eu não estou burlando o processo? Claro que não, porque o que vai ser cobrado de você está lá no edital. O que você não pode se avaliar e falar, isso eu tenho que melhorar, isso eu tenho que ponderar, eu quero ser um policial melhor, eu quero dar o meu melhor para a pessoa, desde que não comprometa a minha saúde mental. Porque eu tenho que cuidar de mim, para depois cuidar do social, não é assim? Tudo é assim. Para eu trabalhar, para eu estar aqui gravando conteúdos para vocês, eu tenho que estar bem. Se eu tiver com a minha cabeça pegando fogo, cheia de problemas, cheia de questões pessoais, muito provavelmente eu não vou conseguir atender meus pacientes. Que é óbvio que eu não estou bem para atender o próximo. Então toda profissão é assim. Eu preciso estar bem para dar o meu melhor para o outro. Claro que a gente não precisa estar 100%, porque ninguém está 100%. E nem dá 100% de si. Mas eu quero que vocês entendam que se você fizer uma avaliação e entender o que está contra o perfil, analise em você onde que aquilo acontece, qual o contexto, por que acontece, vá se questionar. Não adianta a minha mãe me nomear, o meu marido me nomear, você tem que falar, eu sou assim. Aí a pessoa fala, tá vendo? Você é agressivo, você não vai ser PM nunca. E a pessoa fala, não, mas que frustração, todo mundo fala que eu sou agressiva, eu falo, você é. Eu sou, mas eu não consigo mudar, porque comigo é 8 ou 80. Eu falo, mas por que tem que ser 8 ou 80? Pra quê? Qual que é o ganho de ser assim? Qual que é o ganho de ter esse tipo de pensamento, essa crença na sua vida, que ou eu faço A ou eu faço Z? Porque a gente tem um leque de opções aqui dentro. Viviane, porque eu sempre fiz assim. Ok, então vamos tirar o ponto e vamos colocar a vírgula. Eu sempre fiz assim, vírgula. Não preciso fazer mais. Agora eu quero concurso X. Eu quero ser um policial, eu quero defender as pessoas, eu quero fazer o bem. E eu não posso fazer o bem dando o pior de mim. Porque a pessoa vai falar, mas como que você é uma autoridade nervosa desse jeito? Você é todo descontrolado, você não consegue nem falar de tão nervoso que você fica, como que você é autoridade? Então, gente, eu quero que vocês entendam o seguinte. Preparação é para estudar. Treinamento é para o TAF. Autoconhecimento é para a fase do psicológico. Ninguém pode fazer para vocês ou por vocês. Então não é, se eu fizer um teste quer dizer que eu vou passar porque eu estou burlando. Não, querido, não está burlando nada. Use o teste como instrumento científico da psicologia para você se mensurar naquilo que é possível. A gente já falamos aqui que é um valor simbólico, mas aquilo fala de uma tendência, uma probabilidade daqueles traços fazerem parte da sua personalidade. E aí os testes não vão dizer em qual contexto, se é social, amoroso, você que vai falar, isso aparece em tal área da minha vida. Eu sou assim no serviço, mas eu não sou assim em casa. Não, é o contrário, eu sou assim lá em casa, mas no serviço eu sou bem tranquilo, Viviane, eu só vou ter explosões com a minha família, com meu irmão, com a minha mãe. Que vantagem tem isso? Porque você vai guardando, o que a gente chama de entretenção. Uma hora isso vai sair. E se sair no trabalho? Você é armado, você é autoridade. Então, entenda o quê?
Eu preciso saber os meus gatilhos, as minhas questões, aquilo que tem que sobressai na minha personalidade, aquilo que eu tenho que é fraco, que eu preciso trabalhar, que eu preciso mensurar. E aí sim, eu vou me conhecendo, vou me respeitando, vou me modificando, tá vendo? Tudo eu comigo. Eu não vou mudar para o meu marido, eu não vou mudar para o concurso. Não vai, porque essa mudança não é de fato real. Ela não é consciente. Então ela não vai durar. Eu vou... fulano falou que eu tô muito chata, eu vou ficar menos chata para agradar ele. Você vai ficar 15 dias no mês. Depois você volta ao normal, porque a sua tendência é ser chata. Por exemplo, vocês estão entendendo o que eu tô falando? Então, assim, o processo é seu, autoconhecimento é meu. E aí, cada um vai achar a forma de fazer. Aqui no consultório, eu trabalho com o processo de avaliação psicológica, onde eu faço a avaliação dos candidatos, identifico o perfil e a gente vai trabalhar. Quem tem o que trabalhar, a gente trabalha. Às vezes, um detalhe ou outro que eu posso orientar o candidato e ele, por si só, faz esse autoconhecimento sozinho. Às vezes, o candidato tem várias questões que precisa de um acompanhamento terapêutico, mas às vezes não. Como que você vai saber? Mensurando os seus traços. Viviane, eu não quero fazer nada disso, eu quero fazer de outra forma. Temos N caminhos. Temos terapia, temos yoga, temos meditação, relaxamento, sei lá, às vezes algum esporte que você goste muito, mas naquele momento tem que ser uma atividade que naquele momento você tem um encontro com você. Você vê suas fraquezas, suas potencialidades, e ali você pode se questionar. O momento seu, você vai de encontro com você. Então a gente tem muitos caminhos. Qual que você quer fazer? Qual que você se adapta? Não tem o certo, tem o que dá certo para você. Se esse conteúdo faz sentido para você, se você gosta dos meus vídeos, se inscreve aqui no canal, dá o seu like, faça o seu comentário. Vamos interagir. Me acompanhe também no Instagram, @psivivianemaciel. Lá eu tenho outros conteúdos. O propósito é levar a vocês conteúdos da psicologia para que vocês se conheçam, tragam a sua melhor versão e iniciem o processo de autoconhecimento com o propósito de passar nos concursos de segurança pública. Até o próximo vídeo. Vamos juntos!